Você está no Pode Ler e Escrever, o podcast literário. Por aqui, conversamos com escritores, profissionais do livro, produtores de conteúdo e amantes da literatura. Chega mais e aprenda com a gente. 1, 2, 3, valendo! Olá, meu povo! Estamos começando mais um Pode Ler e Escrever com ela, atriz, roteirista e escritora. Acabou de lançar o seu e-book Ensaio para a Alegria, reflexões sobre o benefício do riso. Com vocês, Fabiana Aguiar. Desculpe, Fabiane. Tudo bem, Fabiane? Tudo bem, Luiz. Boa noite, pessoal. Uma alegria imensa estar aqui conversando com vocês hoje, a convite do Luiz. Essa confusão com o meu nome é super comum, Luiz. Eu já estou acostumada, já falei até que eu vou trocar meu nome para Fabiana. Não, mas o estranho é que eu tô falando Fabiane desde o início. Só que na hora que eu escrevi aqui no meu roteiro, eu escrevi com A. Eu falei, gente do céu, eu errei isso. Tá. Nas conversas do WhatsApp, você sempre me chamava de Fabiane. Você nunca errou mesmo, não. Aí é isso que eu tô pensando. Às vezes pode ser o corretor, até o corretor erra. Exatamente, pode ter acontecido isso, mas que bom, eu fico assim muito feliz de estar fazendo essa conversa com você, porque é a primeira vez que a gente entrevista alguém da área de cultura, então assim, a gente fica muito feliz em entender como é o seu processo, tanto criativo, como o seu processo, no geral, de produção. Aí assim, a gente vai entrar nesse enunciado para ver como funciona. Eu só sei que eu estou muito feliz. Ô Fabiana, também. Eu queria primeiro entender da sua origem. Como que você chegou aonde você chegou? Eu comecei atriz, roteirista. Resume para a gente um pouquinho, só para o pessoal entender da onde veio isso. Inclusive no meu e-book eu conto lá no comecinho mesmo da minha infância, né? Como eu me despertei para ser atriz. O início de tudo da minha carreira artística foi como atriz. Foi o primeiro desejo que despertou em mim quando eu era adolescente. E aí, ao estar ali estudando, né? Fiz escola de teatro e aí eu sempre fui muito curiosa. Eu queria ser aquela atriz completa, que dançasse, que cantasse, que escrevesse. E eu fui me apropriando dessas habilidades todas e fui começando a gostar muito de tudo. A ponto até de falar assim, será que eu vou ser escritora? Será que eu vou ser cantora? Assim, porque tudo que eu pegava para aprender eu gostava muito. Então eu fui vivenciando. Eu me aperfeiçoei demais, assim, comecei a gostar. E a relação com a escrita, ela começou de um desejo de atuar, de criar papéis para mim. Foi esse o movimento, essa motivação que eu tive, assim, para escrever. E aí, né, ali eu fui desenvolvendo essa habilidade de escrever e fui vendo também a importância que a escrita tinha para mim, até terapêutica também. Então, é uma habilidade que tá aí comigo desde por volta dos 25 anos, mais ou menos. Entendi. E isso te ajudou a... É porque eu vi que você fez o FMG e você produziu 15 espetáculos. Esses espetáculos você escreveu? Conta como que foi esse processo. Eu atuei, né? Eu atuei em mais ou menos 15, um pouco mais, eu acho, espetáculos. Eu não produzi esses espetáculos. Alguns eu produzi. Eu passei por vários tipos de trabalho. Teve trabalho que eu fiz, que foi trabalho de grupo, que é aquele trabalho que cresce ali na vontade, no desejo que o grupo tem de abordar determinado tema. Aí o grupo faz a improvisação até encontrar o texto, né? Teve alguns trabalhos que eu fiz que foram através de testes, assim, de repente um diretor fala, vou montar, por exemplo, Mulheres de Holanda, né? O Pedro Paulo Cava falou, vou montar Mulheres de Holanda, aí abre teste, eu fui lá e fiz e passei, já fiz espetáculo assim também, entrando na produção de alguém. Agora, os espetáculos que eu participei de produção foram os espetáculos de teatro de grupo. Sim, que aquela coisa que nasce lá do início, né? Não, bacana. Ô Fabiane, então vamos aproveitar para associar. E a literatura ajudou muito nessa sua construção na hora de inserir na parte teatral? Como que foi isso para você?
E você fala como atriz ou como Como dramaturga? atriz mesmo. Ah, sim, O eu que acho a que literatura ajudou, você acha? Os benefícios? a literatura me ajudou a entrar em contato com meus sentimentos. Porque Sim. quando eu fui descobrindo esse prazer de ler, né, na adolescência, que a gente lia livros da escola, eu sentia assim, aquela vontade de viver aquilo, sabe? Aquela coisa de você ler e falar, ai, nossa, e entrar naquele universo ali, se sentir absorvida por aquilo. Então a literatura, ela despertou em mim esse desejo de estar em cena, de estar ali atuando e de propiciar minha imaginação também, né? Para futuramente começar a escrever. Entendi. Fabiana, tem que ter memória boa para ser atriz? Essa questão de memória, Luiz, é muito relativo, né? Porque tem vários É, tipos de memórias. E eu, por exemplo, eu tenho uma memória muito ruim para acontecimentos do passado. Tem amigas minhas de infância sim. que às vezes vêm, faz, você lembra daquele dia? Eu falo, não. A minha memória é muito boa para decorar texto, mas também, se passar um tempo sem fazer o espetáculo, eu esqueço, sabe? Ah, tá, entendi. Eu acho que, assim, eu aprendi a não decorar texto. Eu aprendi que a Sim, gente memoriza o texto nos ensaios. De tanto fazer, de tanto repetir, de tanto estar ali em cena. Eu gosto de ensaiar, e eu aprendi isso com o Pedro Paulo Cava, de sim. ensaiar com o texto na mão, assim, de não decorar antes de ir para a cena, porque a gente fica um pouco preso no texto, né? Quando você vai com ele decorado antes. E Mas aí, não de cria tanto uma, ficar ali, ah, mas não cria uma ansiedade, não? Porque de decorar, não por exemplo, eu medo de preciso esquecer. soltar aquele texto Ah, tá. para aquela cena, mas eu não sei o texto, eu ainda não me adaptei ao texto. Ah, mas isso faz parte do processo, de tanto É, você ficar ali lendo, ensaiando com o texto na mão, aí vai ter aquele ensaio que você vai errar, e às vezes, assim, na semana ali da estreia, você ainda tá com falhas no texto, e você entra em cena, se morrendo de medo de esquecer, gente do né? Faz céu, parte. imagino. Nossa, O tá medo de doido. esquecer texto, assim, é uma das coisas que eu sempre tive Direto, muito. Eu, entendi. graças a Deus, nunca tive um branco. Nossa, não, porque agora me veio na cabeça, você me contou dessa situação, eu fiquei pensando, gente do céu. Teve um dia Ah, que eu tava em cena, eu tava num camarim de mulheres violando, todo mundo falando que já teve branco e tal, e aí eu e uma amiga minha, a gente falou, não, eu nunca tive, e ela falou, eu também não. E naquele dia ela entrou em cena e ela teve um branco. E ela virou pra mim e falou entendi, assim, Fabi, foi só eu falar que eu nunca tive um branco, então hoje em dia eu tenho até medo de falar que eu nunca tive um branco, sabe? entendi. Mas deixa eu até aproveitar, porque agora eu gostei desse assunto, e eu tô achando o máximo. Tem margem para poder improvisar? Quando você tá lá no momento da peça, como que funciona isso? Agora eu Você fiquei fala muito curioso. quando esquece texto? Quando esquece o texto. Ah, tem que improvisar, né? Tem que improvisar. Mas aí você improvisa adiantando uma É porque assim, cena. aí acho que aí cada hora, cada ator se vira do jeito que consegue ali na hora do desespero, né? Assim, como você Entendi. esquece o texto, mas você tem conhecimento da ação, do que tá acontecendo do seu personagem. Então, de repente, você pode falar o que que seria a próxima Hum, situação, a próxima fala, mas de um jeito diferente, né? Você vai dar aquele entendi. texto que você não tá lembrando, mas você sabe mais ou menos o que que é. Ou então, às vezes, também o ator, né, que tá ali com você te ajuda. Ele pode te dar. é, Às vezes, ele transforma o Tem- seu texto numa pergunta, sabe? Tem Ah, algum tá. jeito de te Então dar uma dica, assim. tem macetes que vocês, entre aspas, já tem para poder dar dinâmica naquela Por exemplo, vamos situação. supor que eu ia falar assim agora. Nossa, eu tô me sentindo estranha, sei lá. E aí não vem Isso. esse texto. Aí você tá em cena comigo, você poderia virar pra mim e falar assim: você tá se sentindo estranha? Tudo me parece que você tá. Boa. Sabe? Alguma coisa. Assim. Entendi. Nossa, ô, gente, nunca me passou isso pela cabeça. Porque eu achava que tinha um improviso, É muita coisa que acontece. mas eu falava, gente do céu, eu acho que eles ensaiam alguns improvisos, porque eu não sei. Não, improviso é improviso, É, né? Não tem como ensaiar. A gente ensaia, o que a gente ensaia, o que a gente prepara são exercícios de concentração, exercícios de atenção. Você tá num estado de alerta em cena,
para que quando aconteça esse tipo de coisa você consiga, mas Ah, é só ali na não hora mesmo, não entendi. tem como preparar isso não. Nossa, Se prepara cognitivo não para imagino. É isso. porque eu já fiz peça, mas foi de Sexta-feira da Paixão. Várias e várias vezes. Aham, E eu lembro que eu aham. tinha que decorar e eu ficava, gente do céu, que coisa difícil. Aí que eu. É, todo mundo acha que decorar é a coisa mais difícil É, do teatro, não, mas né? agora que você me deu essas dicas, eu tô encantado. Que bacana. Fabiane, então, eu queria agora entrar num pouquinho na sua parte de escrita, porque como você já escreveu para cinema, né? Eu queria saber Uhum. como que foi esse processo, como que funciona essa adaptação. É a mesma coisa que do teatro? Não é? Dá um Não, é bem detalhe, diferente. passa pra Ah, gente essa. é bem diferente. Eu me despertei assim para a escrita. Eu estudei psicologia, né? No final da faculdade, eu fiz uma monografia analisando a obra de Madame Ó, Bovary, que é o meu livro sim, preferido, assim, eu adoro. Então, naquele momento, assim, ao escrever a monografia, eu acho que despertou em mim essa habilidade de escrever. E só que era um texto literário, né? E a maneira como eu escrevi também o TCC foi um texto literário. E logo depois eu caí na Escola Livre de Cinema e num grupo de teatro onde eu estava como dramaturga, além de atriz. E assim, só que esse texto eu construí com uma equipe, sim, né? Então acaba que alguém acaba cobrindo assim a falta que o outro faz. A maior dificuldade que eu tive com o roteiro de cinema, porque o roteiro de cinema ele é bem técnico, né? É um tipo de roteiro que tem um formato. Ele tem um formato, ele tem técnico, você tem que escrever pensando em imagens, tem que escrever pensando na câmera, se puder pensar até em planos de filmagem, melhor ainda. Então, como eu vim muito assim da literatura, lia muito livro, meu texto já era mais já era mais para a literatura, eu tinha um pouco dessa dificuldade, sabe? entendi, De colocar imagem no roteiro. Meu roteiro era mais palavra. Eu tenho mais facilidade com as palavras do que com as entendi. imagens. Então, eu tinha um parceiro de roteiro comigo, que era o Matheus Cajaíba, que ele vinha com essa técnica assim, do roteiro, que me ajudava nisso, enquanto eu criava as histórias, os diálogos. O teatro, a mesma coisa também, assim. Eu escrevi sozinha duas peças de teatro e as pessoas que leiam falavam, é bonito o texto, mas é muito literário, né? Não tá ainda um texto de teatro, falta a ação do teatro. E aí foi a hora que eu fui ver que meu texto, ele era um texto mais literário mesmo do que teatral ou cinematográfico, né? Claro que estudando a gente também pode adaptar, mas eu acabei curtindo mais continuar habitando na literatura Entendi. mesmo. E acabei pegando esses textos que eram para ser peças de teatro que não aconteceram e transformei eles totalmente em texto literário, que são dois livros que eu pretendo Ó, lançar e aí em ótimo. breve. Eu achei interessante uma coisa na sua fala, que você falou que no texto de cinema, você às vezes dá a direção que eu falo da cena. Quando Sim, pode dar ou pode dar ou não, não, né? isso. Você acaba sendo quase um diretor, a gente pode falar assim, né? Daquela cena, daquele momento, daquela Sim. situação. Uhum. E isso, você, quando você prepara um texto desse, você costuma conversar com o diretor, opa, essa cena eu quero que seja assim, assim, assada, que ela vai funcionar melhor? Ou... Não, que eu nunca quis interferir nesse lugar do diretor porque eu não achava que eu tinha habilidade para dirigir. Eu nunca almejei estar nesse lugar da Entendi, direção. Não tinha essa pretensão. Assim, eu estava ali para estudar cinema, para aprender um pouquinho, porque eu queria muito ser atriz de entendi. cinema, né? Então, como eu te falei lá no início, eu escrevi porque eu queria atuar. E aí a gente na escola de cinema a gente concorria, né? O melhor roteiro da turma era o que seria filmado. E eu falei, eu quero atuar, vou criar um papel para mim, vou criar uma história para mim, Entendi. e o meu roteiro foi Uma coisa escolhido. boa. Então, assim, eu entreguei para o diretor total, olha, faz do jeito que você quiser, eu só quero atuar. Então, assim, por eu não ter essa pretensão de dirigir, eu não tive essa dificuldade, sabe? Mas tem muito diretor que gosta dele mesmo escrever o roteiro, até mesmo por Não, isso, né?
tem roteirista. Porque eu fiquei pensando na seguinte questão. Às vezes, eu vejo muito autor que é apegado com o seu texto. Aí você muda uma vírgula, o cara Uhum. já fica, opa, mexeu no meu texto. Aí eu, Mas eu acho que o cinema é diferente, porque o cinema é o que eles falam que o cinema é a arte do diretor, né? entendi. Eu acho que um roteirista, assim, ele não teria isso, porque ele está escrevendo para virar outra Entendi. coisa, né? Entendi. A gente pode falar que você dá a base para a pessoa e a pessoa É, faz toda a estruturação, por exemplo, de um prédio, que a gente vamos fazer essa analogia. Que, que é, bacana. isso. E eu acho que acaba que, assim, costuma acontecer nas produções cinematográficas disso acontecer meio junto, né, assim. Parece que existe uma fusão entre o roteirista, o diretor, um trabalho um pouco em conjunto. Não é tão assim, muito diferente desse exemplo que você citou, né? Que um autor escreve um texto, aí depois de muitos anos um diretor vai lá, pega e faz uma Sim. peça. Aí, né, não houve aquela troca É, ali. é, Então eu acho que tem esse sim, não é diálogo. porque eu não sei qual que foi. Eu acho que foi A Baleia que eu vi o filme, que ele era uma peça de teatro, aí foi adaptado para o Hum. cinema e até ganhou o Oscar. E, Sim, maravilhoso esse e o filme. pessoal fez um comentário que eu até. Que a forma como ele foi gravado foi quase como se fosse uma peça de teatro. Eu, na época, eu não entendi, porque eu não entendia desse formato. Só depois que eu fui pesquisar e perguntar Uhum. a alguns amigos da área que eles me falaram, Luiz, não, é por causa da situação assim, assim, assada. Aí eu falei, oh, que interessante. Vivendo e aprendendo. E qual que foi a resposta que Não, eles eles me deram? explicaram que foi por questão de ângulos de câmera e questão até de diálogo, Ah, tá. porque a forma como Ah, entendi. o ambiente foi montado foi todo pensado para teatro. Na toa que tem poucas cenas que são Entendi. feitas fora daquele ambiente. Aí, É aí depois que verdade. ele me explicou esse É, detalhe, que eu falei, olha, caiu a ficha. tem aquele filme também, Deus da Carnificina, sabe? Esse, Você já viu esse eu filme? sei o nome dele, eu acho que eu já vi alguma Tem coisa. até uma peça de teatro aqui em BH agora também. Esse filme também ele é muito teatral, porque é exatamente isso que você está falando. Assim, acontece tudo dentro de um lugar, é muito diálogo, Entendi. né? Você vê que o que prende a história é a palavra, não são as imagens, é mais a palavra, o texto. Boa, olha, vamos deixar essa dica para os ouvintes aí. Bacana demais, gostei. Eu adoro trabalhos assim, adoro. Imagina. E, Fabiane, a questão de criação para roteiro, para cinema, você acha que é questão de tempo? Você acha que é mais trabalhoso do que para teatro? Ou cada um é um cuidado? Como a questão da produção? Você fala construção do texto ou do Do trabalho? trabalho no geral. Vamos falar do trabalho, porque como você utiliza várias ferramentas, cada ferramenta vai se situar de uma forma. Eu queria entender a Uhum. questão de, por exemplo, eu vou construir um texto para cinema. Eu tenho tanto tempo de pesquisa, para teatro é diferente. Eu queria entender como que funciona isso. Ah, isso depende muito do processo, Luiz, porque assim, tem espetáculo de Sim, teatro que às vezes, geralmente espetáculo de grupo, se o pessoal tiver com tempo, tiver com verba, gastam-se meses ali na elaboração do texto, que vai ser construído a partir de improvisações, de conversa com os entendi. atores. Acho que pode, não acho que tem que o que define é o lugar, eu acho que o que define é a produção, as possibilidades de recurso financeiro Entendi. também, mas eu acho que é isso. Assim, eu acho que o cinema talvez ele seja um pouco. Eu não vejo assim, o cinema começar muito desse lugar, não, sabe? Assim, de vamos pensar o que vamos fazer. Geralmente já vem algo, já vem o roteiro primeiro, né? Já vem a Entendi. produção. Não, é porque veio um pensamento aqui na minha cabeça da seguinte questão. Opa, eu tenho um roteiro. O que é mais fácil para ser adaptado? É para teatro? É para cinema? Ah, tá. É, O cinema é mais é mais caro, assim. né?
O cinema demanda mais recursos. O teatro, a gente pode fazer o teatro pobre, que é o que a gente chama de teatro Sim, pobre mesmo, assim. Meu último espetáculo foi chamava Os Outros, uma adaptação do texto do Sartre, Entre Quatro Paredes. Era um teatro muito pobre, a gente gastou muito pouco. Um cenário simples, três cadeiras com três luminares, tiramos do bolso, assim, entendi. baratíssimo. Mas existe produções caríssimas também, mas assim, é mais possível você fazer um teatro com menos dinheiro, com Do menos que recursos do que cinema. o Não, cinema. entendi. Porque o cinema demanda, né, os equipamentos, toda uma estrutura. Então, desse ponto de vista, assim, eu acho o cinema mais Não, difícil, entendi. Não, mais eu inalcançável. imaginei. Não, não, que fantástico. É, É. E, e Fabiano, você participou de 15 espetáculos. Tem algum que você fala que foi assim, marcou sua vida? Mulheres de Com Holanda. certeza. Por causa de quê? Foi. Qual que foi o impacto deles? Olha, Mulheres de Holanda é um espetáculo que fez história em BH, né? Eu entrei na terceira montagem, que foi em 2006 ou 2007, acho que 2007. E eu tinha acabado de formar do Hum, TU. Então, esse era o meu primeiro ano como atriz profissional mesmo, né? E aí eu fui lá fazer o teste, achava que, né, ia ser assim, uma coisa super difícil, super concorrido. E eu sempre tinha ouvido falar desse espetáculo, então quando eu passei, eu fiquei mega feliz. Eu acho que eu nem esperava. E foi a primeira vez que eu tive contato assim, com a imprensa e com o teatro cheio, sabe? As primeiras semanas de ingressos nossa, esgotados, eu ganhando dinheiro com coisa teatro boa. e saindo em jornal. Era muito glamuroso, assim, a gente era convidado para vários eventos, então. E era uma peça maravilhosa de fazer, porque era uma obra inspirada nas músicas de Chico Sim. Buarque, que eu já gostava muito, então era tudo muito lindo. Nossa. Era muito do feminino, né? Assim, a gente falava da mulher de vários lugares. E depois disso ou melhor, você está me falando do texto do Chico Buarque. Fora essa parte teatral, você já acompanhava o trabalho do Chico? Porque Sim, o eu texto do Chico é acompanhava. maravilhoso. Tantas É músicas. maravilhoso. Nossa, é maravilhoso. Eu lembro que na época que eu fiz prova para o TU, a maioria das peças que a gente teve que estudar era tema da ditadura. Então eu ficava ouvindo muito as músicas do Chico para estudar, para me alimentar daquilo ali, daquele conteúdo e da arte também. E aí as músicas do Chico, ela permearam a minha formação toda ali no TU também. Os professores passavam exercício para a gente fazer. Teve um exercício que foi muito bacana que o Fernando Limoeiro pediu para a gente fazer, para a gente criar Sim. cenas com as músicas do Chico Nossa. Buarque, assim, eram cenas de dupla. Você vai pegar uma música e o outro vai pegar outra música. E vocês vão criar uma conversa entre essas músicas, que são diferentes, né? E é incrível assim, as Hum, possibilidades que as músicas dele Não, têm imagino. de criar cenas, sabe? Era muito Não, que legal. fantástico. Não, porque o Chico é uma pessoa assim maravilhosa, tanto na parte da É, construção dos personagens, como na parte musical. Eu só sei que aqui em BH, eu acho que eu vi umas duas peças dele, se eu não estiver enganado. Eu estou tentando lembrar o nome, porque minha cabeça para peça é horrível. Eu ia muito quando era um pouco mais novo. Eu só sei que eu fui em várias. Mas assim, lembrar o nome delas é aham, complicado. Mas faz parte. Nossa, mas eu faz, tô claro. assim encantado em entender como que funciona esse processo. Tô achando o máximo essa conversa. Tô achando que você vai querer fazer Não, teatro eu daqui tenho a uma pouco. vontade de fazer alguma coisa no teatro. Eu ainda estou estudando alguma forma, porque eu sei que eu tenho algumas limitações, aí eu acho que eu preciso talvez fazer uma escola de teatro para poder me soltar um pouco mais. Eu ainda tô Sim, pensando aqui, mas vontade eu tenho. Eu acho que aham. todo mundo deveria A fazer. escola de teatro, ela é necessária para todo mundo, né? Exatamente. Porque não nasce pronto. Exato. Aí eu tô pensando aqui, eu ainda quero fazer algo do tipo. Mas, Fabiano, Para dar vamos uma força. aproveitar e entrar na parte do seu e-book, porque você está lançando ele, né? Tá lançando esse mês, né? Isso. Ensaio para a Coisa boa. Me alegria. fala da onde surgiu essa ideia, o nome, porquê, a origem. Conta um pouquinho pra gente.
Olha, tem muito a ver com isso tudo que a gente está falando aqui também. Ali eu conto um pouco da minha história como Isso. atriz, das dificuldades que eu tive no início, traumas de infância com palco, essas coisas que muita gente tem, Sim. né? Mas por que eu quis falar do riso? Porque eu não tive muito contato com a comédia na minha carreira, eu fiz muito mais drama do que comédia. Eu tive um contato muito breve no TU, que me marcou, porque deu muito certo. Depois trabalhei como palhaça. E ano passado eu comecei a gravar aqueles vídeos de comédia no Instagram, de Eu vi, eu dublagem, acho o sabe? máximo. E um vídeo meu viralizou. Você Eu acho o assistiu? máximo, gente. Eu até ia te perguntar essa questão, se existe ator Ah. para comédia e ator para drama, porque tem gente que fala Não, assim, na que se adapta verdade, melhor. Ou- tem. Acaba que isso meio que acontece, assim, mas a gente gosta de experimentar os dois, sabe? Mas acontece muito. E geralmente as pessoas, quando chegam na comédia, ficam muito ali, né? É mais difícil você ver um ator de comédia fazer um É, drama, né? Acho que a comédia marca mais, mas tem uns que quando saem fazem drama, tipo Jim Carrey, por nossa, exemplo, é é sensacional, verdade. né? Eu ia falar ele. Sensacional. É muito legal isso, assim, surpreende. Eu acabei não ficando mais no drama, mas assim, eu olhava pra comédia meio com aquele medo, né? E aí, com essa coisa do Instagram ali, de repente um vídeo viralizou e é uma loucura, assim, de um dia pro outro. Você vê aquele tanto de gente entrando na sua página. E aí eu comecei a falar, nossa, tem que fazer mais, tem que fazer mais. Eu tava Sim. grávida. E trabalhava na época, eu trabalhava na Funarte, então assim, uma vida muito corrida. Mas eu fazia questão de tirar um tempinho todo dia para gravar um vídeo. E aquilo ia me alimentando assim, de uma alegria. E eu tive uma gravidez um pouco complicada, sabe? Diabetes gestacional. Hoje meu filho é uma criança especial, ele tem uma síndrome genética, então alguns indícios já começaram a aparecer ali na gravidez, mas não tinha assim muito como confirmar nada, não tinha que ficar pensando naquilo. Então, bora distrair. Fazer vídeo, fazer comédia foi um recurso terapêutico para mim naquele momento, para eu me alegrar, para não ficar, Sim. né, alimentando essa apreensão. E eu falo disso no e-book também, então por isso que eu comecei a querer pesquisar a função terapêutica do riso. Porque a gente sabe que, né, tem aquela máxima, rir é o melhor remédio. Mas por que que é? E aí, se você pesquisar, você vai ver que existe a terapia do riso mesmo, que está sendo comprovado, os benefícios do riso na nossa saúde física e É, mental. eu já Então, participei do Yoga do Riso, que eu achei assim uma das isso. coisas mais diferenciadas. Você Foi uma gostou? experiência. Na época, quem fez comigo foi a Isabela Capelão. Ela, ela, ela participa de uma rádio, de algum programa da Band. Eu só sei que eu participei de um workshop dela e ela fez o workshop de Yoga do Riso. Eu achei aquilo maravilhoso. Um grande abraço, Isabela. E você deve ter visto, né, pelos exercícios, que são exercícios que provocam o riso, Sim. são exercícios de riso simulado, que eles estão estudando que o riso simulado, ele provoca os mesmos efeitos no cérebro do que o riso espontâneo. Olha, Então o corpo da gente, o cérebro não entende se você está rindo de verdade ou se você está simulando o riso. E você alcança os mesmos benefícios. Então a yoga do riso, a terapia do riso, nada mais é do que exercícios que vão te provocar esse riso para que você consiga levar a sua vibração energética e ter essa melhora, né, na saúde mental, que é um grande auxiliar do processo psicoterapêutico. E aí eu comecei a gostar disso, assim, porque eu vi o benefício que o riso trouxe para mim num momento tão difícil da minha vida. E eu ficava fazendo os vídeos e eu lia os comentários das pessoas assim, nossa, você me tirou da depressão, você alegrou meu dia. E eu pensava, nossa, gente, eu também tô me coisa alegrando com boa. isso. Então, assim, eu quis escrever, falar disso, até como uma forma Um de desabafo, retribuir aos né? meus seguidores também por essa troca, né? Como que foi importante para mim também receber aquele tanto de gente ali, me esperando fazer os vídeos. Foi o desejo surgiu foi disso. Entendi. Ô Fabiane, e em relação à produção do e-book, você demorou quanto tempo para escrever ele? Como que foi assim a questão Ai, da escrita dele? foi um É, vulcão, assim, foi uma semana. Foi um negócio foi um negócio muito assim que eu tava.
bateu a vontade na minha cabeça e eu peguei e comecei a escrever. E, assim, foi uma semana difícil. Eu estava sem ajudante aqui com o meu Sim, bebê e ele não estava nos dias muito bons. E então, assim, eu pegava os intervalos de soneca dele, me peguei escrevendo até de madrugada, entendi, porque de vez em quando ele acorda de madrugada e não volta a dormir. Às vezes acontece isso. entendi, Então, nessa semana que eu estava escrevendo o e-book, eu fui falar, vai ficar acordado brincando, então eu vou escrever. ente- Foi entendi. assim. Peguei com muita vontade de ir até o fim, sabe? Foi muito Nossa, importante que para mim. bacana. E você chegou a fazer muita pesquisa antes ou você só usou a experiência, vamos falar assim, do teatro? O que você usou como base para, opa, eu quero escrever esse livro, mas eu quero que ele tenha esse contexto. As duas coisas. Eu pesquisei sobre a terapia do riso, que era algo novo para mim, mas grande parte do conteúdo que tem ali tem muito da minha história, Boa. né? E tem muito conteúdo de psicologia Sim, mesmo, que são assim, temas que eu já lido, que eu já falo deles há muito entendi. tempo. Eu só não tinha ainda, né, colocado isso para fora, tinha escrito sobre isso, mas assuntos que eu já estudo, sobre a tristeza, sobre a vergonha, porque quando a gente fala de alegria, é importante a gente olhar para a tristeza também, né? Exato. Que tá é o oposto da alegria. Então, assim, a gente não pode desconsiderar esses outros sentimentos É, também. Então, eu falo um pouquinho disso, da vergonha não, que também. bacana. Não, é porque uma coisa que eu penso é o seguinte: como que você vai saber o impacto da alegria se você não sentiu a tristeza, né? A gente acaba pensando assim. Eu escrevi É? exatamente essa frase Que no legal. e-book. Coisa boa. Não foi impacto a palavra que eu usei, não foi outra, mas como é que você vai Sentir. sentir alegria se você não sentir a dor da tristeza, né? Como é que você vai valorizar a Imagino. alegria? Ô, Fabiana, a gente agora está entrando nos minutinhos finais do nosso episódio. Queria te agradecer Uhum. muito. Eu deixei umas duas perguntas para o final. E conta Sim. para mim aqui, como que é, aonde a gente Hum. acha seu livro? Como que a gente acha o seu Meu e-book? livro, meu livro tá na Hotmart e o link dele tá na bio da minha página no Boa, Instagram, que é Fabiane Aguiar T. ótimo. É, Logo lá na bio tem o link. bacana. Fora a questão do e-book, a gente te acha de outra forma em alguma peça teatral, em algum roteiro? Não, nesse momento eu tô atuando só no Instagram. Já tem 3 anos, desde o início da pandemia, que eu não piso no Imagino. palco. Tô numa grande crise de E pretende abstinência. voltar? Muito, Oh, coisa claro. boa. Acredito que ano que vem já dá para voltar a pensar nisso. Ótimo. Quero muito Então avisa voltar. a gente que a gente, quem sabe, a gente Sim. divulga, porque a parte cultural aqui é o que move o podcast. E assim, a gente fica muito feliz. Aham, E Fabiane, com tem certeza. uma Falar. pergunta que eu não mando pro pessoal, porque eu gosto de pegar a pessoa no chupetão, que é a parte legal, que Ah. são quais foram 3 livros que impactaram a sua vida? O primeiro Madame Bovary, que eu já falei, né? Isso. Comer, Rezar e Amar Boa. foi um livro que marcou muito. Ai, meu Deus, agora deixa eu lembrar algum terceiro aqui. A gente não manda essa pergunta para isso, para ser uma coisa de chupetão. Ai, ai. É, né? Nossa, essa coisa de falar assim, qual que é a sua música preferida? Filme, eu fico perdida, que eu gosto Não, de eu tanta sei, mas a coisa. gente faz isso, sabe por quê? Porque a resposta da pessoa é tão mais natural, tão, tão mais. E a gente É, acha isso fantástico. Na toa que a gente vai começar a sim. fazer uma curadoria de indicações. Ai, que Exato, por isso que a gente bacana. tá. Que A gente sempre bacana. deixa essa pergunta pro final. Mas, Uhum. Ah, eu acho que. mas se você Ah, não lembrar de nenhum livro para complementar, pode indicar uma obra de algum autor, algum filme que não, eu, complemente. eu, eu gosto muito, assim, um livro que é super importante é Grande Sertão Olha só, Veredas, aí né? é fantástico. É Boa. Que coisa boa. Ô, Fabiane, muito maravilhoso. obrigado pela sua participação. Gostei bastante de como Ah, funciona essa área. A gente não tinha entrevistado ninguém dessa área, então eu fico muito feliz pela sua participação.
E, gente, é, Eu também, Luiz, fico muito feliz de ter participado, de ter contribuído. Agradeço muito o convite. nossa, eu que fico felizaço. Quem puder seguir a Fabiana no Instagram, se você puder repetir novamente pro pessoal, Sim, Fabiane Aguiar T. Aguiar T, ótimo. E, gente, quem puder também. Aguiar, E também, quem puder seguir o Pode Ler e Escrever, gente, fiquem à vontade. Tanto no Instagram, tanto no YouTube. Então, gente, até a próxima. Muito obrigado. Opa, desculpa. Ô, obrigada, Fabiana, tem alguma Luiz. mensagem pro pessoal aí? Da gente finalizar? Bom, eu queria dizer que é muito gostoso a gente se descobrir na arte, a gente descobrir as nossas possibilidades. Acho que quem puder, tiver a oportunidade de ler meu e-book, vai poder entender um pouco do que eu estou falando, né? Assim, eu acho que todo mundo pode aprender a se conhecer um pouquinho mais nessa vida. Assim, é um caminho que eu sempre recomendo, o caminho do autoconhecimento. Não perca a Boa, oportunidade. ótima mensagem para finalizar. Gente, muito obrigado e até a próxima.